Gênesis 18, do versículo 9 ao 10. Perguntaram-lhe eles: Onde está Sara, tua mulher? Ele respondeu: Está ali na tenda. E um deles lhe disse: Certamente tornarei a ti no ano vindouro, e eis que Sara, tua mulher, terá um filho. E Sara estava escutando à porta da tenda, que estava atrás dele. A razão para a visita desses anjos foi estabelecer o que Deus tinha dito a Abraão na conversa que tiveram no capítulo 17. Neste Abraão mostrou qualquer dúvida sobre o nascimento de Isaac. Mas Deus está trabalhando e ajudando Abraão, que está certíssimo enviando esses 3 anjos. Abraão teve de ser convencido da realidade que Sara iria conceber e terás um filho, e especificamente informasse que, dentro de um curto espaço de tempo, de acordo com o tempo de vida, ou seja, dentro de 9 meses, que é o tempo que normalmente levaria uma gravidez, o bebê nasceria. Sara ouve toda esta conversa dos 3 anjos com Abraão. Gênesis 18, do versículo 11 ao 12. Ora, Abraão e Sara eram já velhos e avançados em idade, e a Sara havia cessado o incômodo das mulheres. Sara então riu-se consigo, dizendo: Terei ainda deleite depois de haver envelhecido, sendo também o meu senhor já velho? Sempre que você olhar os 5 sentidos, ela não podia conceber. Sara riu e foi feita a pergunta: Depois de haver envelhecido, sendo também meu senhor já velho? Sua risada e pergunta feita é uma indicação de sua dúvida. Sara estava vendo coisas pela lógica humana, pelos 5 sentidos, mas Deus estava lá através dos anjos para corrigir a atitude de Sara. Gênesis 18, do versículo 13 ao 14. Perguntou o Senhor a Abraão: Por que se riu Sara, dizendo: É verdade que eu, que sou velha, darei à luz um filho? Há porventura alguma coisa difícil ao Senhor? Ao tempo determinado, no ano vindouro, tornarei a ti, e Sara terá um filho. Deus significa o que ele diz, e diz o que ele significa, de modo que Sara não poderia tomar de forma tão leve estas palavras de Deus, dada a Abraão por meio de anjos. Ela agora teve que saltar sobre o nível da palavra de Deus, desde o nível humano, que era muito difícil, se não impossível, ter filhos, mas para Deus isto não foi uma tarefa difícil ou impossível. Gênesis 18, versículo 15 diz: Então Sara negou, dizendo: Não me ri, porquanto ela teve medo. Ao que ele respondeu: Não é assim, porque de ti riste. Sara, eu, então corrigida, fui em linha, em harmonia com a palavra de Deus. No final da visita dos 3 anjos, Abraão ia com eles para Sodoma. Após a destruição de Sodoma e Gomorra, ele foi para o Neguebe, juntamente com Sara, enquanto em Gerar, rei Abimeleque levou Sara para torná-la como sua esposa. Abraão, por medo de perder a sua vida, ele disse que sua irmã estava usando o mesmo recurso que foi usado no Egito. Esta forma de proteção Abraão já tinha combinado com Sara, desde os dias em que eles deixaram Arã, porque Sara era muito bonita e cobiçada nas terras por onde Abraão passava, e isso iria pôr a vida dele em perigo por onde quer que fosse. Deus revela a Abimeleque que ele iria sofrer consequências por ter tomado Sara como sua mulher, mas Abimeleque nunca a tinha tocado. Abimeleque ainda não tinha agido maldosamente nesta situação porque não sabia que Sara era esposa de Abraão. Deus reconheceu a integridade no coração de Abimeleque e parou de pecar contra ele, poupando assim as consequências, e Deus ordena-lhe para retornar à mulher Abraão. Abimeleque pede a Abraão explicação pela razão da qual ele disse que Sara era sua irmã. Abimeleque tomou os servos e gado e os deu a Abraão em reparação do dano que tinha causado a ela, e voltou para sua esposa, como Deus lhe havia dito, e autorizou que Abraão habitasse na sua terra. E a Sara também deu dinheiro, porque as consequências de ter tomado Sara como sua mulher tinha fechado a madre de todas as mulheres na casa de Abimeleque. Abraão orou a Deus
E Deus sarou Abimeleque, sua mulher e as suas servas, e teve filhos. Este milagre, ao mesmo tempo, deve ter sido um grande testemunho para a própria Sara, como Deus pode curar estéril. É durante o tempo em Gerar que Sara está grávida de Abraão. Depois que o novo início com Abraão e Sara, as coisas tinham mudado dramaticamente. Agora eles estão conectados em harmonia com Deus. Abraão respondeu bem ao chamado de Deus para andar diante dele e ser perfeito ou completo e respeitoso, obediente e sujeito à sua mulher. Sara ainda nos mesmos passos. Deus estava prosperando suas vidas. Muito positivo tinha acontecido e, sobretudo, para a alegria de saberem que agora eles teriam Isaac, o filho prometido por Deus. Gênesis 21, do versículo 1 ao 2, o Senhor visitou a Sara como tinha dito e lhe fez como havia prometido. Sara concebeu e deu a Abraão um filho na sua velhice, ao tempo determinado de que Deus lhe falara. Hebreus capítulo 11, versículo 11, complementa o que aconteceu em Gênesis 21, do versículo 1 ao 2. Hebreus 11, capítulo 11, versículo 11, pela fé, até a própria Sara recebeu a virtude de conceber um filho, mesmo fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que o Ló havia prometido. Deus tinha feito a promessa de que Sara iria conceber. Sara acreditou e recebeu a virtude de conceber, porque ele acreditava que quem havia prometido Deus foi fiel. Romanos 4 nos diz que Abraão também acreditava. Romanos 4, do versículo 17 ao 21, como está escrito, por pai de muitas nações que constituí perante aquele no qual creu, a saber, Deus que vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem, o qual em esperança creu contra a esperança, para que te tornasse pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito, assim será a tua descendência. Contudo, à vista da promessa de Deus, não vacilou por incredulidade, antes foi fortalecido na fé, dando glória a Deus, e estando certíssimo de que o que Deus tinha prometido também era poderoso para o fazer. Apesar das falhas de Abraão e Sara, como observamos em Gênesis, o que esses versículos enfatiza é a crença deles. O objetivo desses versos não é dar uma explicação detalhada de suas vidas, que inclui seus momentos de dúvida e desobediência, mas sim para mostrar que eles acreditavam que a crença e essa crença tinha demonstrado a sua obediência a Deus. Gênesis 21, do versículo 3 ao 5, diz assim: E Abraão pôs no filho que lhe nascera, que Sara lhe dera, o nome de Isaque. E Abraão circuncidou a seu filho Isaque, quando tinha 8 dias, conforme Deus lhe ordenara. Ora, Abraão tinha 100 anos quando lhe nasceu Isaque, seu filho. O tempo que levou-os a Abraão e Sara para que nascesse Isaque não era tão importante para Deus como o fato de acreditar. Deus nunca se render às suas promessas. Se assim, ele se rendeu com Abraão e Sara, que os levou quase 25 anos finalmente chegar ao ponto de acreditar. Nós somos os homens que desistiram, mas quando acreditamos que as promessas de Deus sempre se cumprem. Gênesis 21, versículo 6. Pelo que disse Sara, Deus preparou riso para mim. Todo aquele que o ouvir se rirá comigo. Dentre os significados dos vários nomes na Bíblia, poucos são tão maravilhosos quanto o de Isaque. As palavras de Sara indicam que o riso dela e de outras pessoas estaria relacionado ao nascimento desse filho prometido. Gênesis 21, versículo 7. E acrescentou quem diria a Abraão que Sara havia de amamentar. Filhos, no entanto, lhe dei um filho na sua velhice. Esse seria a exaltação de Sara a Deus. Ela nunca antes havia sentido uma alegria desse tamanho ou expressado alguma palavra com tanta fervura profética. Gênesis 21, versículo 8. Cresceu o menino e foi desmamado, e Abraão fez um grande banquete no dia em que Isaque foi desmamado. Na época, uma criança era amamentada até aproximadamente 3 anos de idade. O período imediatamente posterior a esta fase deveria ser marcado por uma celebração, uma festa. Como pais satisfeitos, Abraão e Sara
se alegravam a cada novo passo na vida de seu filho. Imagine a aflição desses pais ante a ordem divina para sacrificar Isaac. Gênesis 21, do versículo 9 ao 12. Ora, Sara viu brincando o filho de Agar, a egípcia, que esta dera à luz a Abraão. Pelo que disse Abraão, deita fora esta serva e o seu filho, porque o filho desta serva não será herdeiro com meu filho, com Isaac. Pareceu isto bem duro aos olhos de Abraão por causa de seu filho. Deus, porém, disse a Abraão, não pareça isso duro aos teus olhos por causa do moço e por causa da tua serva. Em tudo o que Sara te diz, ouve a sua voz, porque em Isaac será chamada a tua descendência. O fato de que Ismael zombou de Isaac era muito ofensivo para Sara e reacendeu fogo entre ela e Agar, a ponto de que Sara pede a Abraão para que expulsasse Agar e Ismael. Sara reconhece e deixa claro que Isaac era o herdeiro e nenhum outro herdaria. O mais provável e burlesco ou de desprezo Ismael remete para Isaac como herdeiro, ou seria zombar dele. Esses comentários foram feitos com malícia contra Isaac e tudo isso deveria ter sido incutido pela mãe. Agar Ismael, que era muito jovem, eu realmente não sei o que ele estava dizendo. Então Agar era responsável pelas ações de seu filho. Abraão parecia muito sério quando teve que expulsar Agar e Ismael de casa, porque eles estariam desprotegidos, depois de tudo que ela tinha sido legalmente dada a ter um filho com ele, o que significava que Abraão teve responsabilidade com ambos e também Abraão amava seu filho Ismael, mas Deus falou a Abraão e disse que não lhe parecia grave o que tinha acontecido com Ismael e Agar. A palavra semente é em referência à semente que é Cristo. Gálatas 3, versículo 16. Ora, a Abraão e a seu descendente foram feitas as promessas, não diz, e a seus descendentes, como falado de muitos, mas como de um só, e a teu descendente, que é Cristo. Jesus Cristo é o cumprimento da aliança que Deus fez com Abraão, embora, de certo modo, todos os judeus sejam a descendência física de Abraão. Cristo é o foco final das promessas de Deus à maior posteridade. Os cristãos são descendentes espirituais de Abraão. Gênesis 21, versículo 13. Mas também do filho desta serva farei uma nação, porquanto ele é da tua linhagem. Deus também mostra para Abraão que sobre Ismael ele faria uma nação, porque Ismael era um dos descendentes de Abraão, para a tranquilidade do patriarca. Abraão, em seguida, depois que Deus havia falado com ele e iluminado ele sobre o papel que representava cada um de seus 2 filhos, assim Abraão despediu Agar e Ismael de sua casa. Deus cuidou da família de Abraão e também cuidou de Agar e de Ismael. Essas ações feitas por Abraão demonstram que ele reconheceu Isaac como o verdadeiro herdeiro. Com todo este desenvolvimento documentado, agora tratar o tema da alegoria de Sara e Agar em Gálatas capítulo 4. O contexto do capítulo 4 de Gálatas é lidar com a escravidão contra a liberdade e a realidade de que na dispensação da graça de Deus já não estamos sobre o jugo da lei, e nós somos mais escravos, livres e herdeiros da promessa através de Cristo. Mas havia crentes que ainda queriam estar debaixo da lei, apesar de ter sido feita gratuitamente em Cristo. E é nesse contexto que vemos a alegoria de Sara e Agar. Gálatas 4, do versículo 21 ao 22. Dizei-me os que queres estar debaixo da lei. Não ouvistes vós a lei? Porque está escrito que Abraão teve 2 filhos, Ismael e Isaque, um da escrava Agar e outro da livre Sara. Note que o verso 22 está falando de Ismael e Isaque, e Sara também se refere como livre e Agar como escrava. Gálatas 4, 23. Todavia o que era da escrava nasceu segundo a carne, mas o que era da livre por promessa. Ismael nasceu segundo a carne, desde que Sara, incapaz de ter filhos, guiado
Guiados por seus 5 sentidos suplicantes, Abraão e Agar foram alcançados para ter filhos. Ismael nasceu por leis naturais, mas o filho da livre, ou seja, Sara, deu à luz pela promessa revelada a Abraão. Ismael nasceu pelos 5 sentidos, mas Isaac nasceu por intervenção divina, em cumprimento da promessa. Gálatas 4, do versículo 24 ao 26. O que se entende por alegoria, pois essas mulheres são 2 pactos, um do monte Sinai, que dá à luz filhos para a servidão e que é Agar. Ora, esta Agar é o monte Sinai na Arábia, e corresponde a Jerusalém, a atual, pois é escrava com seus filhos. Mas a Jerusalém, que é de cima, é livre, a qual é nossa mãe. Na alegoria, retoricamente consiste em patentes na fala, por várias metáforas consecutivas, uma maneira certa e uma figurativa, tanto completa, a fim de entender uma coisa expressando uma diferente. Agar representa a presente Jerusalém. Ela é escrava com seus filhos, e Sara representa Jerusalém do alto, que é livre. Ela é a mãe de todos nós. Jerusalém, que não se referia aos habitantes da cidade da época, mas aqueles de Israel que estavam sujeitos à lei de Moisés, e incluiu aqueles que tinham sido divorciados da graça para retornar à lei, à escravidão. Jerusalém de cima, ou celestial, é o povo de Deus, o Israel de Deus. Livre assim que Cristo, representado por Sara, então Sara é uma figura da nossa liberdade que temos em Cristo. Isaías 51, versículo 2. Olhai para Abraão, vosso pai, e para Sara, que vos deu a luz, porque ainda quando ele era um só, eu o chamei, e o abençoei, e o multipliquei. Embora este verso seja dirigido a Israel, ele tem aplicação a todos os que vivem na dispensação da graça de Deus. Sara é aqui referida como a pessoa que te deu a luz, tornando-se assim a mãe de Israel por causa de sua barriga, que foi aonde a nação começou. Mas para nós representa a mãe da nação espiritual, o Israel de Deus, porque por ela nasceu Isaac, de cuja linhagem veio o Cristo, que por suas realizações fez o Israel de Deus, para que todos aqueles que procuram justiça, liberdade, aqueles que procuram Deus, olhem para Abraão, vosso pai, e Sara, que vos deu a luz. Gálatas 4, 27, pois está escrito, alegra-te, estéril, que não dás a luz, esforça-te e clama, tu que não estás de parto, porque mais são os filhos da desolada do que os da que tem marido. Ismael representada por Sara, estéril. A nação escrava representada por lei, Agar, desolada. Paulo cita Isaías 54:1, usando a profecia segundo a qual Israel seria restaurado do juízo e do exílio para ilustrar como os filhos da promessa que nasceriam mais tarde, por fim, acabariam excedendo em número à descendência anterior. Gálatas 4, 28. Gálatas 4, do versículo 28 a 29. Ora, vós, irmãos, sois filhos da promessa como Isaac. Nós, os mais antigos manuscritos e versões, são divididos entre nós e vós. Nós, melhor, concordamos com Gálatas 4, 26. Mãe de nós. Filhos da promessa, não filhos segundo a carne, mas pela promessa. Nós somos assim e devemos querer continuar assim. Mas como naquele tempo que nasceu segundo a carne Ismael, perseguia ao que nasceu segundo o Espírito Isaac. Assim também é agora. Perseguir Ismael zombou de Isaac, que continha nele o germe e o espírito de perseguição. Sua zombaria foi provavelmente dirigida contra a piedade e a fé de Isaac nas promessas de Deus, sendo o mais velho pelo nascimento natural, orgulhosamente se orgulhava dele acima do que nasceu pela promessa, como Caim odiava a piedade de Abel. Ele, nascido depois do Espírito, a linguagem, embora referindo-se principalmente a Isaac, nasceu de uma forma espiritual, ou seja, pela promessa ou palavra de Deus traduzida por seu espírito eficiente fora do curso da natureza, fazendo com que Sara fosse frutífera nos velhos tempos.
Gálatas 4, do versículo 30 ao 31. Que diz, porém, a Escritura: lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava herdará com o filho da livre. Pelo que, irmãos, não somos filhos da escrava, mas da livre. Nós não somos filhos da escrava, ou seja, não devemos viver pela lei, mas somos filhos da livre e devemos viver na graça e na liberdade com que Cristo nos libertou. Que grande exemplo representa para nós Sara com essa alegoria. Sara morreu em Kiriad Arba, que é Hebron, aos 127 anos, Gênesis 23, versículo 1, e foi enterrada com grande dignidade em um lugar muito bonito chamado Macbela, que tinha uma caverna, descrito em Gênesis 23, do versículo 17 ao 19, que Abraão tinha comprado por 400 ciclos de prata para enterrar sua amada esposa. Embora os hititas tenham oferecido este lugar para enterrar Sara, Abraão insistiu em pagar o valor da terra. Então Sara foi enterrada naquele lugar adquirido para seu enterro por Abraão, que foi a cova no campo de Macbela, em frente de Moré, que é Hebron, na terra de Canaã. Sara deixa um grande rastro, um grande exemplo de fé para nos imitar. Força mental e espiritual fez Sara uma única mulher. Sua beleza era motivo de admiração. Sara, humano como todos nós, teve seus erros, dúvidas, limitações, mas ela subiu acima estas fragilidades e tirou força, coragem, força, convicção, quando isso era o que contava. Ela não teve alternativa, senão uma e apenas uma: crer em Deus. Que Deus possa continuar falando no seu coração através dessa mensagem. Que você possa entender a história de Sara. Fica com Deus e até a próxima com mais um vídeo no canal. Tchau!